E aqui a gente vai falar um pouco dos instrumentos, né, do próprio, assim, como que o método da fenomenologia funciona enquanto uma metodologia mesmo de pesquisa, né? Então, assim, a gente vai trazer aqui o instrumento que a própria autora do artigo traz, mais comum para coleta de dados e manejo, é a entrevista, né, que seria ideal para a descrição da experiência. Aí ela vai falar da entrevista gravada, transcrita ou filmada, na forma de estudo de gráfico, de caso e etnografia, biografia e da teoria fundamentada, né? E ela traz para a gente no artigo que seria muito interessante que a própria pessoa que realiza a entrevista e grava pudesse transcrever, porque ela traz um pouco de si, do sentimento, da percepção que ela teve no momento da realização daquela entrevista, né? E isso não significa que vai distorcer a realidade, que seria uma distorção de dados, por exemplo. Eu me implicar na pesquisa é eu ser coerente, e ela traz até esse termo, e não hipócrita, com aquele fenômeno que eu quero estudar, que eu me propus, né? E ela se propõe a esses vários métodos, esses vários instrumentos de pesquisa, justamente para captar o significado da experiência vivida na pesquisa, né? Então, aí já mostra a compreensão da psicopatologia a partir dos múltiplos significados que na captura dessas, utilizando esses instrumentos para fazer captura, então então ela vai falar da questão do vídeo, do gravador. Então, quanto mais instrumento você tem para capturar a vivência, a forma como essa pessoa fala sobre o significado dessa experiência é mais importante para tornar aquilo rico, para entender esse significado objetivo da pessoa em relação à sua patologia, né? Que a gente separou um pouco dos termos que são utilizados, né, na pesquisa de base positivista, por exemplo, né, que também são utilizados pela fenomenologia, mas que ocupam um outro lugar. E que mudam até os conceitos, né, os termos, né, eles são críticos do positivismo que, por exemplo, tem um exemplo assim que em vez de colocar resultados em um artigo de metodologia fenomenológica, eles colocam achados, né? Então, aqui tem algumas terminologias que o positivismo usa também, mas só que a Fenô já olha de uma outra posição e também usa outros conceitos para explicitar essa ideia. Quer falar, Su? Não, acho que a hipótese sujeito, né, que são as coisas que estão presentes, né? Da hipótese aqui enquanto uma possibilidade, né, para se encontrar o fenômeno. E eu acho que é uma diferença muito marcante entre o positivismo, que a gente vai ter agora, né? Então, o positivismo, o materialismo e a fenomenologia, no quesito hipótese, né? Pro positivismo, é uma hipótese que eu levanto uma hipótese a priori, né? E a função do trabalho é provar essa hipótese que eu levantei no começo. Pro materialismo, essa hipótese ela aparece em forma de espiral, né? Numa forma dialética que conversa com outras coisas, com outros fatores que estão ao redor daquela questão de pesquisa central. A fenomenologia, ela traz a hipótese enquanto um fenômeno, né? Tipo assim, seria a transformação desse fenômeno nesse tempo histórico. Então, seria a possibilidade que ele tem de mudar. Então, estaria estável no começo, tem uma hipótese, e para a fenomenologia me implico nessa hipótese, algo fala sobre mim nessa hipótese de pesquisa, como, por exemplo, os projetos de pesquisa que cada um aqui utilizou para entrar no mestrado. Ele diz, o objeto de pesquisa e a hipótese levantada, ela diz muito do lugar subjetivo que a gente assume na vida e da percepção que a gente teve. Eu posso querer pesquisar alguma coisa e aquilo também diz sobre mim. Então, há uma implicação do sujeito na hipótese levantada. E essa hipótese, assim como a gente também muda, essa hipótese também vai mudando ao longo do processo. E é essa que é a diferença marcante, né, entre a fenomenologia e o positivismo, por exemplo, que seria provar essa hipótese do começo. Eu vou fazer várias etapas, né, que sejam replicáveis, para que no final essa hipótese seja provada. E na fenomenologia, essa hipótese ela vai ganhando outras formas e outros lugares ao longo do meu próprio ato de pesquisar e da minha implicação nessa pesquisa, né? E o quanto eu me transformo e ela me transforma, dessa relação mundana mesmo, de que o mundo me transforma e eu transformo o mundo, assim como a minha hipótese. E é importante, assim, as professoras, a Rita e a Cláudia, falaram muito a respeito de não criticar no trabalho.
Mas é importante falar que o próprio artigo, ele, na sua construção, ele traz algumas críticas ao positivismo, e a gente achou interessante falar sobre isso até para entender, usar aí o contraponto, né? E a mesma autora, ela fala assim, que não existem teorias e metodologias melhores uma que a outra, né? Cada uma tem a sua consistência teórica interna, mas que, por exemplo, até para a gente entender um pouco da episteme do surgimento da Fanon, ela surge dessa contradição com o positivismo. Então, é importante lembrar que a gente não está criticando o positivismo, a gente está fazendo o contraponto para entender melhor a fenomenologia, que não é fácil, né, galera? Vamos combinar. Então, ali a Dani falou da hipótese. Então, por exemplo, enquanto o positivismo ele parte a priori de um esperado resultado, não é à toa que eles usam nas suas pesquisas um grupo controle, né? A Fanon já não, já entende que pode-se ter, assim, a princípio, uma hipótese, mas só que há uma flexibilidade para entender que outros fenômenos possam surgir nesse processo, né? A fenomenologia, ela surge enquanto uma terceira força, né, daquelas que predominavam na época, né? O behaviorismo, pelas ciências positivistas, seria uma primeira força, a psicanálise seria a segunda, né? E a fenomenologia, ela nasce enquanto uma terceira, mas no meio disso, né? Na busca dessa nova visão mesmo, né? De mundo e de homem. E ali ele vai falar do sujeito, né? Que um pesquisador fenomenológico, ele pode ser tanto sujeito como objeto de seu estudo. A princípio, como nós falamos, né, que não existe essa dualidade, né? Então, quando a gente colocou lá o homem, e embaixo o sujeito e objeto, é entendido que se eu posso ver, vendo eu sou visto, entendeu? Para mais ou menos a gente entender essa conjunção, essa relação entre sujeito e objeto. Então, a fenomenologia vai pregar muito em cima da questão da neutralidade, mas ela também vai falar que é necessário um distanciamento no momento da pesquisa, né, para não se misturar as percepções ali do sujeito pesquisado e do pesquisador. Uhum. Pode falar, se você quer falar. Não. Aqui a gente separou pontos importantes, né, para essa análise fenomenológica, né? Então a gente vai ler para vocês aqui mesmo de uma forma que fique mais claro, né? Então, não ater-se a uma síntese, mas a um método dialético aberto, buscar o significado através da experiência vivida, entender que o homem, sujeito do fenômeno, possui múltiplos contornos biológicos, antropológicos, social e histórico, e o pesquisador fenomenológico como um ser mundano, que deverá sempre buscar praticar a redução fenomenológica. E então, fazendo aí uma comparação usando um exemplo, por exemplo, de psicopatologia dentro da fenomenologia, vamos pensar aí, por exemplo, uma depressão, né? A gente tem o DSM, que já parte de sintomas e de uma classificação pronta, né? Então, ou seja, há um enquadre do sujeito, o sujeito apresenta os seus sintomas e há um enquadre do sujeito, e depois disso um diagnóstico. E, por outro lado, a fenomenologia vai se ater à questão do significado da vivência daquele sujeito sobre aquele determinado sofrimento, sobre aquela determinada situação, né? Então, eu achei esse exemplo que a autora usa e até as diferenças que ela faz de uma doença, de um transtorno em uma determinada nação e de uma outra, para a gente compreender isso. Enquanto uma parte de um enquadro, a Fanon ela vai insistir na descrição e no significado através da experiência vivida pelo aquele sujeito. Então, finalizando, Suzane, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente discute na aula e pode falar, Su. Não, acho que é mais isso mesmo, né? A autora, ela traz muito essa ideia que o que você está falando agora seria muito atrelado ao contorno, né? Que a possibilidade do DSM enquanto um contorno, né? Enquanto uma margem. E a fenomenologia é uma possibilidade. Então, acho que a gente tentou trazer de uma maneira mais simples, não é um tema fácil, mas acredito que tenha dado alguma coisa, produzido algo, né? Pelo menos uma percepção de vocês. E a gente espera. Né? Até a gente, nossa, o que eu tô lendo aqui? Eu não entendi. Vou ler de novo. Vou ler de novo. E é isso aí. E a gente se encontra então mais tarde para debater um pouco sobre. Tá? A gente agradece a atenção. Até daqui a pouco.
até tá.